nós convidamos uma participante para vir agregar muito conhecimento, muita experiência, muitos aprendizados para a gente, que é a Andrea. A Andrea está aqui com a gente, tem uma missão linda, né, Andrea, de levar aí para esse mundo, esse contexto de protagonismo, de inclusão, uma mãe de sucesso, uma empreendedora de sucesso, uma profissional brilhante, que trabalha através da sua história, uma história incrível, né, como eu disse para vocês, e ao longo dos últimos 20 anos vem sendo protagonista da sua própria vida. Olha, vale a pena a gente falar sobre protagonismo, a gente voltar um pouco na minha história de vida mesmo. Só que desde que eu sentei aqui, eu percebi que a sociedade me via de forma enviesada, me via de forma diferente. Como, né, se a questão de ser uma mulher com deficiência, eu não pudesse ser protagonista da minha própria história. Enfim, eu chamo isso de destino, porque a gente viu nessa pandemia, inclusive, que a gente não controla quase nada da nossa vida. Mas o pouco que a gente controla, eu decidi passar com positividade. Então, acho que a minha jornada com inclusão e diversidade começa com a minha própria história de vida, né? Porque agora, desde que eu sentei nessa cadeira, as questões de inclusão, elas passaram a ser transversais na minha história de vida. Quando eu disse sim para a Andrea, né? Quando eu aceitei a minha nova condição, quando eu entendi, né, o meu propósito de vida, porque isso tem muito a ver com propósito. As pessoas ficam assim, nossa, eu vou falar uma frase para vocês que as pessoas muitas vezes ficam até assim meio que chocadas, sabe? Que desde que eu sentei aqui, a minha vida ela começou a andar em progressão geométrica, sabe? Ela foi para cima. Começa a perceber, né, a força que a gente tem, porque não vão achando também que foi algo muito simples, né, tudo que eu passei. Mas eu acho que a forma que eu decidi passar tornou isso, de alguma forma, mais leve e, de alguma forma, positiva, né? Peraí, essa mulher, ela é protagonista da própria história, ela é dona do destino dela, mas não foi assim que eu sempre visualizei a mulher com deficiência, porque eu estou nas duas caixinhas, né? De gênero e de pessoa com deficiência. E os filhos são nosso ponto fraco, né? E ouvir do seu filho que você não anda, mas você voa, dá até a mão começa a transpirar, né? Porque é um feedback tão genuíno da vida, né? E é tão transparente, tão verdadeiro. Eu digo que a Heloísa tem 16 anos, a minha filha, e a pessoa que eu mais aprendi na vida foi com ela. Então eu recebo feedback assim, duro, transparente, na lata, todo dia, toda hora. Mas é com um amor tão genuíno que a gente precisa aproveitar esse contexto, né? Então, ouvindo a sua história até aqui, cara, você quebrou paradigmas o tempo todo. Nós, mulheres e homens também, se pegam com um problema tão pequeno e acaba não sendo protagonista dessa história toda, né? E aí, ouvindo assim, que a minha mãe voa. Cara, eu achei fantástico, literalmente. Não, é lindo. Fantástico. Você se considera uma pessoa privilegiada nessa situação, nessas condições, sendo protagonista, dando aí um show, né, com a sua história de vida? Me conta um pouquinho, como que você se sente diante desse mundo que é tão diferente, né? Me incomoda muito, desde a época que eu fiquei na cadeira de rodas até os dias de hoje, que já se passaram mais de 20 anos, eu não me sinto representada em diversas posições da sociedade. Eu não me vejo na política, na publicidade, na liderança das empresas, né, na mídia, no turismo, né? Então, eu realmente, né, quando eu começo a questionar essa questão da representatividade, se a gente for parar para pensar, a base, né, da autoestima é representatividade. Porque se eu não me vejo ocupando esses espaços, parece que eles não são para mim. Eu entendi. E hoje, se você fosse parar para pensar, André, como é que você se sentiria representada nesses aspectos, né? E quando eu falo para vocês que eu saí da caixinha, né, que a sociedade tem, né, uma necessidade de categorizar pessoas. Então, tem a caixinha de gênero, a caixinha de PCD, a caixinha da questão de raça e etnia, a questão do LGBTQIA+, porque é mais confortável para a sociedade, né? Quando eu falo que eu fui a rebelde na manada, eu não aceitei, né, a caixinha de gênero, de pessoa com deficiência, né?
e que eu realmente luto, né? E eu recebi muitos nãos na minha vida. Aqui você não pode, aqui você não é para você, aqui você não entra. Ah, será que você consegue? Porque você é uma mulher com deficiência, né? E tem uma frase de uma ativista pela equidade facial que eu sou fã número 1, né? Que é a Alexandra Lojas. Eu tive a oportunidade de palestrar com ela no passado, que é muito o que você me perguntou. Resume muito. Se alguma vez você tiver que abaixar a cabeça, que seja para admirar os seus sapatos. Fantástico. Eu estava aqui pensando, né, Andréa, como que a vida traz para a gente tantas mensagens subliminares e que a gente se acostuma com elas, né? Então, nós somos enquadradas em umas caixinhas, né? Tanto homem quanto mulher. E aí, quando a gente pensa, hoje a gente está falando muito sobre o protagonismo feminino, mas isso vai também para os homens que estão aqui com a gente, ou para os nossos colaboradores, os homens da nossa vida, o quanto que a gente se adequa ao que a sociedade traz para a gente, de colocar a gente numa caixinha, literalmente, né? Se você fosse falar a sua maior superação na sua jornada, qual eu acho que, assim, né? Se conhecer, né? Que é para quem tem coragem. Então, a deficiência me deu a possibilidade, né? De eu fazer uma jornada interna comigo mesma de autoconhecimento, se aceitar e me amar. Né? Eu acho que essa foi a grande, sabe, o grande desafio que eu tive diante de uma sociedade, porque se eu sempre tivesse me visto ocupando esses espaços, né, teria sido mais fácil. Colocaria, né, Andréa, aí, olhando a sua história e acompanhando a sua história, uma coragem vulnerável. A coragem de acreditar naquilo que você pensa, no seu autoconhecimento, independente do que o outro vai falar. Porque eu percebo muitas vezes que um dos fatores mais limitantes na vida das mulheres, na vida, né, das pessoas, é a vontade, ou às vezes até um estigma de ser aceito. Eu preciso me enquadrar porque eu tenho que ser aceito. Eu tenho que ser aceito. Eu não posso ir contra padrões. E aí você vem e quebra todas essas linhas, né, com essa história fantástica. Não preciso parecer com ninguém para ser alguém. Porque não existe só um tipo de corpo que está destinado ao sucesso. Se o homem, vai eu quebrar paradigma aqui agora, hein? Mas se o homem chega estressado, ele tem a razão. Se a mulher chega e começa a ter um dia mais estressada, é porque ela tá de TPM. Então, até essas piadinhas, elas não são inclusivas, né? Então, o que você me diria como um ponto de atenção? Ou, Dani, olha, como diretora de gestão de pessoas e você trazendo esse tema mais de diversidade e inclusão, o que é importante pensar para a gente realmente acolher essa bandeira, né? Essa questão toda de diversidade? É muito importante, dentro de uma organização, a gente desenvolver ações intencionais. Então, cada vez mais promover a vinda de grupos, né, diversos e plurais, intencionalmente mesmo. Porque se você não está agindo intencionalmente para incluir, você está excluindo. Né? Então, a gente não pode tirar a voz dos impactados. Então, da mulher, da pessoa com deficiência, da pessoa que vive essa questão, né, da equidade facial. A gente não pode falar porque não existe mais o conceito, né, do líder, por exemplo, universal dentro de uma organização. O aliado, ele tem um papel tão importante que é leave no one behind. Não deixe ninguém para trás. Isso é muito importante. Só que a gente realmente tem que ter representatividade. Quanto mais diversa uma organização for, mais ela vai inovar e mais ela vai ter a sensação de felicidade porque traz pertencimento.